There's this proposed cuts, cut. Mm-hmm. Meanwhile, people at the China National Space Administration are going, Chuck, I've disturbed. I'm sorry. Take it, Chuck. Take it. That was a fabulous reaction. No, I'm just... For those of you listening only, Chuck grabbed his face. Yeah. And that would, this very troubling image. Back to you. I'll put it in the words of a very wise leader who said, we invent all of this, and then we don't have it. It's not here. China's killing us. They're killing us. So, I mean, Who were you talking about? So the China National Space Administration is doing all these missions that are almost one for one. They actually have a Mars sample return mission going in 2028. Well, I mean, offhanded remark. Yeah. Expand on that, please, if you would. Well, I think so. Maybe just to step back and say, even if you don't buy the China competition or don't want to have that kind of geopolitical thing, it is the framing of the administration right now that there is and even beyond that, a new space race with China. There's just a hearing in Congress framing it literally that way. So it doesn't make sense that in order to win a space race, they cut our science budget at NASA in half. Well, isn't the argument that getting to the moon is what matters? Well, the moon, yeah. The universe is a lot bigger than the moon and Mars, right? What? Like, there's a lot more to the universe. If you say you want to, become or retain leadership, over China or any other country, you can't just decide other parts in space don't count. Right? It's like, no, it's like, no. Going to Mars sample return, that doesn't count. Jupiter doesn't count. Anything further out, that doesn't count. Only the moon counts. Mm-hmm. That sounds like, a 2-year-old determining making things up on the fly so that you can and you have a 2-year-old now, so I resonate very strongly with irrational claims very strongly held. How often have you said to your 2-year-old, you have 3 kids? How often did you say, your claims are irrational, young man? I can't count them. I can't count how many times I've said so that. with it's this an in excellent mind, way to argue with it. China Space Administration is planning to do this, Mars and we'll sample talk return. about stuff besides Mars, everybody, but just this one thing. Mm-hmm. They're going to do this similar mission. Yep. Okay, so how about this? These same people that we spoke of hypothetically in the beginning of the conversation, and they say, so what, they beat us? Yep. Big deal. So what, we lose our hegemony in space? Big deal. Mm-hmm. What's it mean? Yeah, that's actually, frankly, a really good question. Because I tend not to really go in on the pure competition aspect of it. I think there's a symbolic aspect of what do we choose to do as a nation that is peaceful and cooperative and ambitious. And space science is all of those things. It, by definition, requires us to work together in groups of people because it's so complicated. It requires us to work with our allies, very closely. And it says it's wildly ambitious and optimistic. It's like, we're going to go, what's on that red dot in the sky over there? Well, let's, roll up our sleeves. And so along this line, you say it's cooperative. Right now, so during the Apollo era, as I like to point out, when I was young, during the Apollo era, it was a government effort. Everybody who worked, NASA was considered the best job in the world for a few years. But now we have these commercial companies competing with each other, not working together. Address that, man of Wonk. Well, commercial can do a lot of great things. They can make it cheaper to launch things into space. They can make satellites that bounce our internet signals back to us. They can make things that look at at Earth. They do things that go up and point back down. Mm-hmm. That's what commercial does. And because that's where the market is. Because there's money there. There's money there, right? Well, why is there money there? People like to hear themselves talk. Like, are we not the most insular creatures, right? Like, we are self-absorbed, so everything is just. Again, I go back to this TikTok, and sorry for people like TikTok, but I'm an old man now, and it's just swiping, and social media is like the lunchroom in the high school cafeteria, right? And it's all this, who's saying this and who said that? Oh, this person has a beef with this person, blah, 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 blah. It is the most kind of internal and closed, kind of self-obsessed driver of human interest. Space is literally the opposite. It literally pulls us out and away from ourselves a little bit. So about and have the a bigger competition. perspective. So going. No, it's cool, man. But so commercial stuff. So people will pay for, again, practical things. I need to have a communication satellite that can beam, this amount of data to like the Indian subcontinent for this expansion of broadcast market that I have. I want to learn about, trends in agricultural development in various places, right? Mm-hmm. But go beyond that, there's no market to say, how does Jupiter work, right?
what is the nature of dark matter? Is there life on Mars? And I can say, we've had a lot of private space companies and individuals. They've been happy to send themselves into space, and they've been, or small, tourism in various ways. And they built rockets and they built a lot of things, but there's no one of them, not a single one of them, has ever built a science mission with that money. Not a single one of those companies has ever decided to just go and figure something out, because it's not their fault. That's just the wrong incentives, right? Well, they have investors and they need a return. That's exactly right. And So along this line, Casey, you have talked about guys who built telescopes in the early days. Built telescopes. space exploration before we had rockets. Right? It's just a little digression there, Sure. if you would. So in the United States, we didn't have public funding of science basically until after World War II. Because technology turned out to be so valuable in winning a war. Yeah, I mean, it turns out, there's actually like a Radar, fundamental, or the nuclear bomb or any number of things, and rockets themselves, right? Yeah, And dual rockets use themselves, technology. But before that, it just wasn't seen as a responsibility of public investment to do. It was private sector responsibility to do scientific research, and that works up to a point. But when you start doing really complex things like going into space, it's hard for any one person to do that. So before we had rockets, you can say space exploration was basically looking through big telescopes. And there was which was amazing. And yeah, I mean, claimed and that there was were revolutionary. I canals mean, you on could Mars the technology enabled nebulae bigger and and bigger what have you. lenses and mirrors, and there's kind of this prestige race among the equivalents of billionaires at the time. These like Yerkes and Keck and some of these other people whose names now grace these ground-based telescope, Lowell. And they use their money to build these big space, telescopes on the ground to put their name on them. And what they would do generally, they'd cut the ribbon. They'd say, I'm such a great, person, and I've built this thing for the benefit of humanity. And then they take off and they never fund anyone to actually look through it. And that's the difference, right? So you can get sometimes an individual to build a thing, because I think our brains like to focus on a physical thing, but the ongoing activity of something is really hard for a person to take a lot of attention to, which is why we built this into the public sphere, right? We have funding. It's not just enough to build a mission to Mars. You have to pay scientists to figure out and look at the data, right? Without any data, none of those missions mean anything, right? The telescope without making sketches of what you see is it or taking pictures of what you see. Right. It's like the equivalent of a tree falls in the forest and no one's there to hear it. So now, along this line, you've referenced Jupiter. You might have said, I think you said Europa for a minute. So there's different opinions in the science community about which place to explore with how much money, right? Yeah, I mean, until basically all this money was cut by the White House, right? So that's I think that's really pushed a lot. Those are internal, it's like we have a certain amount of steady funding. Let's kind of figure out where to put our efforts. And over you time, say that was a good process or good enough. I mean, I think that's the best, it's an ongoing process, but it's an open and deliberative process. There's always going to be disagreements. But the point is that you have these external factors of just the big questions. What big questions are we trying to answer? Where did we come from? Functionally, that's what they are. We alone They're in all the related universe? to that. Like, how did these things form? Why is the solar system the way it is? How did life arise? What is the nature of dark matter, dark energy? These are all frontier science things. And that's what you bring up in terms of China's space ambitions. Their scientific program is ramping up to answer the same questions. Right. And so they're like people in many ways. well, they're driven by the same, and there's all these aspects of national pride. And are you going to be the nation that discovers the future or not? Yeah. But they also, you have to remember, we all have to remember that their government invests in these technologies did we did. US, yeah. But that's what I'm saying. So Bill Nye, people, years ago on this show, predicted the future that we are living in now, where he said that it was going to be imperative that we develop battery technology. And I never forgot that. I love you, man. Yeah, I never forgot that. And now the Chinese, they dominate battery technology because where we did not invest, they did. Yeah, Casey, what about that? Well, batteries are very useful in spacecraft. No, right? but seriously, China has mission for mission. There's a very strong one-to-one correlation between what China's developing and what we have proposed to cancel in the United States. Proposed to cancel. Yeah. So it's just like it's like a needless seeding of this kind of competition to other nations, not just China. I mean, the U.S. would become second to not just China but Europe and Japan and other places. But the thing is not just human. We're not talking about human spaceflight. This is all the space science stuff. Everything. Yeah. And let me ask you both then.
So if we're ceding these areas to other nations, does that mean that the scientists and the brilliant minds that go along with those projects go to those nations? Yeah, absolutely. And the partnerships between nations. So all of the things that the White House has proposed to cancel, more than a dozen are with our closest allies nominally, right? And so we're European Space Agency, these missions, these joint missions that we've made commitments to, we're just abrogating those commitments. And we're saying, sorry, folks, we are no longer going to fulfill our commitments. There is no one within the administration pushing back against the way you describe it. It sounds extraordinarily short-sighted. It is extraordinarily short-sighted. So yeah, strangely enough, Congress itself has actually been doing the right thing on this. Tell us which about is not Congress. A phrase I say often, but they've actually been doing. What have they been doing? They both House and Senate, which are both Republican-run, same party as the president, have put forward their own kind of funding bills for NASA next year as part of this whole ongoing annual process. So can you wonk it for us? Sure. There's something called the President's Budget Request. President's Budget Request, the PBR. So then what happens? So the president requests, here's what I want to spend next year for NASA. That sets the baseline of argument. And then the House will put out what's called an appropriations bill and say, well, here's how we would appropriate money in response to your request. Then the Senate would do the same. They vote on theirs. They reconcile. They kind of iron out the differences between the two. They have a meeting in some smoke-filled room. Yeah, the proverbial kind of Diet meeting to get an agreement. Yeah. And then you ideally pass it by the Congress, and then the president would have to sign it into law. Right. A terceira característica de Jesus é que ele era extremamente focado, e essa é uma das características mais impressionantes. Em Lucas capítulo 19, verso 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus mirou em um objetivo: salvar a humanidade. E por 3 anos e meio foi isso que ele fez. Ele focou nisso. Meu irmão, será que estamos nesse nível de foco? De correr sem olhar para os lados? Jesus estava tão focado em sua tarefa, que ele sabia, quando disse, a minha hora ainda não chegou, em João capítulo 2, verso 4. E quando disse em João 19:30, está consumado. Que tremendo! A todo momento, e quando Pedro veio e disse a ele, mestre, não diga mais que você vai morrer, o Senhor disse para ele, para trás de mim, Satanás, eu tenho um foco. Eu vim aqui a esse mundo com um foco, que é salvar o homem dos seus pecados. E isso fez com que Jesus ignorasse críticas, isso fez com que ele ignorasse perturbadores, isso fez com que ele ignorasse até sua própria dor. Eu nunca vi alguém tão focado como ele. Tanto que ele concluiu a tarefa dele em 3 anos e meio. Às vezes a gente vive 50, 60, 70, 80 anos e não consegue concluir o nosso destino. Mas ele em 3 anos e meio, ele concluiu. Eu fico pensando, meu Deus, que foco é esse? Porque tem gente que começa uma coisa hoje, começa outra amanhã, começa outra depois, ela não foca em nada. Qual que é o nosso foco? Eu já disse para vocês, eu entro na igreja, e eu não entro para ficar olhando, sabe, o pecado de um, o erro do outro, o que o outro faz para mim, o que o outro está falando em mim, não, eu entro focado, eu sei por que eu venho aqui, é por mim, é por minha casa, eu estou focado, agora, você está sempre focado, não é fácil, tem dias, que o diabo quer chamar sua atenção, o diabo quer lhe distrair, e sabe o que me chama a atenção no foco, no hiperfoco de Jesus? É que Jesus era focado sem ser desagradável, porque há pessoas que quando estão focadas, elas acabam sendo desrespeitosas,
com as pessoas que se aproximam delas. Mas Jesus não. Jesus estava focado sem ser desagradável. Ele é agradável, nós que somos mal-humorados. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem essa característica de Jesus, de estar focado? Enquanto você caminhar para frente olhando para trás, você não está focado. Você está olhando para aquilo que você perdeu, você está olhando para um lugar que você não tem mais. Deus não pode te abençoar enquanto você estiver focado, sabe, naquilo que não está mais nas suas mãos. Você deveria focar no seu próximo passo, você deveria focar no seu próximo objetivo. Ah, mas a outra empresa, ela não me pagou todos os meus direitos, o patrão não foi bom para mim, eu servi lá quantos anos, eu era, sabe, corretíssimo com eles. Ei, passou, vai para frente, segue em frente. Você vai ter que aprender a ter um foco em relação ao propósito que Deus tem na tua vida. Eu tenho que estar focado, eu não posso ficar me distraindo com tudo. A quarta característica de Jesus que me impressiona é que ele era um homem de muita oração. E a minha pergunta para você é: você tem imitado essa característica de Jesus, de ser uma pessoa de oração? Em Lucas 5,16 diz que Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, porque Jesus aprendeu que os seus momentos de oração o guiavam. Uma vez ele retornou de uma oração e anunciou que havia chegado o momento de se mudarem para outra cidade. Outro momento de oração resultou na escolha dos discípulos, em Lucas capítulo 6. Jesus era guiado por uma mão invisível, porque ele estava sempre aos pés do Pai. João 5,19, o que o Pai faz, o Filho também faz. E no mesmo capítulo ele afirma: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu preciso dessa característica na minha vida, ser alguém de mais oração. As pessoas andam me perguntando muito: por que eu não sou batizado no Espírito Santo? Porque não tem busca mais. Sabe, o culto já é todo cronometrado, já tem um script do início ao fim. Então é muito tempo de louvor, é muito tempo de muitas coisas na igreja, às vezes não tem tempo de oração. E se você quer mais de Deus, você vai ter que orar mais. As pessoas estão com dificuldade de orar mais, de tirar tempo para Deus. É por isso que eu considero os propósitos de oração que nós entramos com o propósito realmente para incentivar as pessoas a orar. Sabe, eu não tenho que ser apenas um membro de um grupo de oração, ou um participante de um grupo de oração. Eu tenho que ser um grupo de oração. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu tenho que ser um grupo de oração. Você pode pedir oração para todo mundo, mas você tem que ser a pessoa que mais ora. A segunda característica que eu vi em Jesus é que Jesus era pacífico. Em Mateus capítulo 5, verso 9, a Bíblia diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os discípulos se inquietavam com a necessidade de alimentar as multidões. Jesus não. Ele agradecia a Deus pelo problema. Os discípulos berravam de medo na tempestade, mas Jesus não. Ele dormiu enquanto a tempestade durou. Pedro desembanhou a espada para lutar contra os soldados, mas não Jesus. Ele levantou a mão para curar. Seu coração estava em paz. E quando os seus discípulos o abandonaram, ele ficou em paz. Quando Pedro renegou, Jesus não perdeu a calma. Quando os soldados cuspiram em sua face, ele não cuspiu fogo neles. Muito pelo contrário, ele estava em paz. Ele é pacífico. Nós que somos um pouco problemáticos. Então
Então eu fico imaginando, essa era a característica de Jesus. E como eu disse, ele, sabe, alcançou a máxima em tudo. E nós, será que já estamos no nível 1, de sermos pacíficos? Porque a Bíblia diz que quando alguém pecar contra você, vai e tenta reconciliar com o teu irmão. Não foi possível reconciliar com o meu irmão, então eu o perdoo, mas agora eu vou tomar outras providências. Ponto. E assim tem que ser, e você segue com a sua vida. Você não precisa difamá-lo, você não precisa atacá-lo, mas você tem que saber tomar as posições da maneira certa. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado: Deus nos chamou para sermos pacíficos. Mas o fato de sermos pacíficos, isso não significa que nós corremos de guerra. Mas é aprender que, por mais barulhenta que esteja a minha vida, por mais que as coisas estejam lutando contra mim, eu preciso manter a paz. Eu tenho orado sobre isso. Eu tenho dito: Senhor, me dá essa capacidade das ondas estarem batendo nas minhas costas e eu estar relaxado. Mas eu vou dizer e confessar para vocês, isso é extremamente difícil. Isso não deve ser só difícil para mim, deve ser difícil para vocês também. Ser pacífico em todo o tempo. Então eu acredito que nós precisamos realmente estar mais próximos de Deus, para poder, sabe, ter mais disso que Ele tinha. Então nós vemos que, às vezes, estamos seguindo a Cristo, mas é como se Ele estivesse numa dimensão e nós estivéssemos noutra. Porque as pessoas dizem: não, Jesus era um homem comum. Sim, Jesus era um homem normal, que nem eu e você, mas um detalhe, Ele era Deus também. Ele foi o verbo vivo que encarnou. Então eu tenho que crer que se Ele me deixou o exemplo, eu posso ter disso dele. Mas eu só vou aprender com Ele a ter essa paciência, a ter esse espírito pacífico, se eu passar tempo suficiente com Ele. Mas vem cá, será que nós temos tido tempo suficiente com Jesus para ter essa calmaria dele, para ter essa paciência dele? Porque tem dias, irmão, que a gente acorda e parece, sabe, que tem tanto gigante, tanto leão na nossa vida, que a gente não tem como simplesmente descansar em Deus. É difícil. Mas então você vai para um lugar em oração para tentar, sabe, se socorrer em Deus. Está faltando para nós olhar mais para o alto, porque é de lá que vem a nossa salvação. Eu estava meditando essa semana sobre a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou completamente fora da casinha. Ele ficou um homem desequilibrado, saiu do seu palácio. A Bíblia diz que as unhas cresceram, o cabelo cresceu, e ele foi ter junto com as feras do campo. Ele viveu vários anos ali, e tudo isso foi uma sentença de Deus sobre a vida dele, por causa do orgulho que havia dentro dele. O orgulho o abateu, o derrubou. Mas então a Bíblia diz que depois de um tempo ele olhou para cima e reconheceu quem Deus era. E ali ele voltou à sua sanidade, voltou ao seu estado normal. Alguns de nós, está faltando olharmos para o alto, para recuperarmos aquilo que somente está em Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: está faltando olhar para o alto. Senhor Deus e Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo, apresentamos a Ti a vida dessa pessoa, sua casa, sua família, e pedimos que a presença poderosa do Senhor Jesus entre agora, neste lugar, aonde essa pessoa estiver,
esteja ela no quarto, esteja ela na sala. Que a presença do Senhor traga paz, traga tranquilidade, traga alívio, traga harmonia. Que todo pensamento ruim, negativo, que todo pensamento contrário, tudo aquilo que causa luta, tudo aquilo que causa o terror noturno, a insônia, as perturbações, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo, nós damos uma ordem para que esse mal se retire e pedimos, Pai, que a luz de Jesus Cristo entre completamente agora neste lugar e que a luz de Jesus Cristo vença as trevas, vença as opressões, vença o contrário e o negativo. No nome de Jesus invocamos o nome do Senhor. A tua palavra diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Em nome de Jesus Cristo invocamos o nome poderoso, sobrenatural, o nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Cremos que sua presença está aqui. Cremos que a sua força está aqui. Cremos que a graça abundante, maravilhosa do Senhor está operando aqui neste lugar. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque nesta casa. Visita, Senhor, os quartos e traga um sono tranquilo, um sono cheio da paz do Senhor. Que haja reparo, o reparo das forças, do ânimo, no nome de Jesus. Dá sonhos, Pai, sonhos de Deus. Sonhos bons, sonhos proféticos e tudo aquilo, Senhor, que é pesadelo, tudo aquilo que é peso, tudo aquilo que é ruim, elimine agora, Pai, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. E nós declaramos os Salmos 91 sobre essa casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus, no nome de Jesus, eu também oro para que a paz que excede todo entendimento, a paz que só Jesus Cristo dá, entre agora no coração, na alma dessa pessoa. Tira a ansiedade dela, a depressão, as dores da alma e traga sobre ela um ânimo novo. Traga novas forças, que todo tipo de desânimo e todo tipo de combate espiritual que está pesando sobre essa pessoa, que está sendo um fardo sobre ela, seja removido no poderoso nome de Jesus Cristo. E mais uma vez, nós invocamos o poderoso nome de Jesus Cristo nessa noite, nessa madrugada. E clamamos para que o sangue de Jesus cubra essa casa. A tua palavra diz, Senhor, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Também declaramos os Salmos 23 sobre essa casa, Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor Deus e Pai, que o Espírito Santo de Deus possa guiar esta casa,
sempre a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Oramos, declarando que o nosso amanhã pertence ao Senhor e que não faltará provisões, não faltará recursos, não faltará proteção, não faltará bem algum àqueles que te amam. Espírito Santo de Deus, enche essa casa com a glória de Deus. Que a presença de Jesus Cristo, a presença do Senhor esteja neste lugar. Que a vida de Deus transborde nos quartos, transborde em todas as peças da casa. Nós declaramos que este lar é um lar abençoado, que a paz do Senhor reina neste ambiente. E também declaramos agora os salmos do socorro, o Salmo 121. E enquanto declaramos o Salmo 121, olhamos para o alto, da onde vem a nossa esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança. Ele é o bom pastor. É nele que a nossa fé está e cremos nele, sim, Jesus. Jesus, invocamos tua santa presença. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor, profetizamos união nessa casa. Profetizamos restauração também em lares. Que o amor de Jesus Cristo, a bondade de Deus cerque essa casa, cerque essa família. Cancelamos no mundo espiritual toda palavra contrária, toda arma forjada do inimigo, todo projeto do inimigo contra essa casa está por terra agora, não prosperará o mal. Declaramos que a bênção do Senhor está sobre essa casa, e a bênção do Senhor não traz dores. A bênção do Senhor está sobre esse lar para florescer. Em o nome de Jesus Cristo, nós declaramos que essa casa é uma casa bendita do Senhor. É uma casa que crê no Senhor. É uma casa que invoca o nome do Senhor. Por isso, nós chamamos a tua presença mais uma vez, Jesus. Jesus, nome poderoso, nome sobre todo nome. Nós invocamos teu nome nessa noite. Invocamos teu nome nessa madrugada. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos ouvidos. Queremos ouvir a tua voz, doce e amado Espírito Santo. E que a presença do Senhor, a doce presença do Senhor, encha este lugar, encha a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Repita essa oração quantas vezes você quiser. Compartilhe. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Deus me tocou de fazer essa oração por você. Eu creio que tem um recado do Senhor aqui para ti. Que Deus te abençoe e até mais.